Graça e paz, você que está sintonizado no nosso canal, a palavra que edifica. Quero agradecer porque você está conosco na nossa caminhada. Que você possa compartilhar esta palavra com outras pessoas. Nós vamos falar sobre o orar sem esmorecer. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, uma viúva, ela tem uma situação que necessita do julgamento, necessita da intervenção de um juiz, que o texto fala que este juiz não respeita a Deus, fala de um juiz iníquo. Mas esta mulher toma a decisão de perseverar. Todos os dias ela ia pedir para este juiz julgar a causa dela. E este juiz tomou a decisão que ele não quer que aquela mulher a importune mais e acaba julgando a sua casa. Jesus conta esta parábola para nos ensinar que nós precisamos perseverar. 1 Pedro 2,9 diz que somos sacerdotes. Sacerdote é aquele que leva diante de Deus as necessidades da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa nação. Somos sacerdotes que apresentamos para Deus as necessidades. Somos sacerdotes que apresentam para Deus as petições. E este juiz julga a causa daquela mulher. Aquele juiz diz assim: mesmo que eu não tema a Deus, eu vou julgar esta mulher, a causa dela, para ela parar de me importunar. É interessante que Jesus usa esta palavra, vai me deixar de importunar. Pode parecer estranho, mas no momento que nós estamos intercedendo, insistindo com Deus, pode parecer estranho no sentido assim: será que nós estamos importunando a Deus? Não, querido. Nós não estamos importunando a Deus. Nós estamos demonstrando a Ele a nossa necessidade, o quanto nós necessitamos dele e o quanto é importante Ele responder a nossa oração. Vou dar um exemplo. Você que tem orado por muito tempo pela conversão da sua esposa, do seu marido, do seu filho, e pode parecer que você está importunando a Deus, mas você está dizendo: Deus, isso é muito importante para mim, é muito importante para a minha vida, a conversão do marido, da esposa, do filho. E Jesus vai dizer assim, que Deus vai responder a nossa oração, porque Ele está ensinando os discípulos a perseverar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai dizer que nós precisamos orar sem cessar. É muito interessante esse entendimento do que é orar sem cessar, porque você pode eu posso desenvolver uma vida de oração nos meus afazeres. Enquanto você está nos seus afazeres, lavando a sua louça, limpando a sua casa, enquanto você está caminhando para ir para o seu trabalho, enquanto você está de folga do seu trabalho, no almoço, sempre que a sua mente possibilita você de conversar com Deus, porque Deus conhece o que está na sua mente, o que está no teu coração. Você pode fazer esta conversa, ter esta conversa de forma silenciosa, ter esta conversa de forma a falar a Deus, pronunciar a Ele, declarar a Ele. Orar sem cessar é isso, é uma caminhada que vai apresentando. Eu chamo de oração flecha. Quando você na sua caminhada está precisando que uma porta se abra e você pronuncia isso ou em mente ou com suas palavras: Senhor, que esta porta se abra. Eu estava viajando, peguei uma tempestade muito forte e eu orava, eu dizia para Deus: livra-me dessa tempestade, que eu não bata ao meu carro, nenhum outro carro, que nenhum outro carro bata no meu, que não haja um acidente por causa dessa tempestade. É esta oração sem cessar, a oração de agradecimento. Deus, muito obrigado pelo alimento, pelo sol, pela bênção da água que eu estou tomando. Este orar sem cessar, reconhecer Deus em todos os seus momentos de dificuldade, momentos de luta. Lucas 5,16 também fala sobre a importância da oração. A oração é importante nós estabelecermos um horário, estabelecermos um roteiro para a nossa oração, para a nossa mente não vagar em tantos pensamentos. Quando você desenvolve um roteiro de oração,
você não se perde, mesmo que a sua mente venha com seus problemas, com as suas dificuldades. É muito interessante o dia que você tem muita coisa por fazer, você está orando e essas muitas atividades vêm na sua mente. As muitas atividades que você tem que fazer, é a hora de ir para o roteiro da oração. Não posso deixar de interceder nesse dia por esta situação. Eu preciso me concentrar, eu preciso trabalhar nessa concentração. Se o cansaço te abater, se o sono te abater, é importante você estabelecer uma conduta, talvez te ajoelhar, talvez de ficar de pé, talvez começar a andar, talvez uma atitude para conservar a sua concentração naquilo que você está falando com Cristo Jesus. Importante é no seu momento de oração ter um momento da leitura da palavra de Deus, que nós chamamos de devocional. Existem muitos materiais que são usados para você estar meditando, refletindo na palavra de Deus para gerar um crescimento, orar sobre aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que a palavra está te ensinando é muito importante. Disse Jesus, Mateus 21:13, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Eu e você somos chamados a ser essa casa de oração. Essa casa que busca a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus. É em oração que nós falamos para Ele, daquilo que nós necessitamos. É na oração que nós o adoramos, o glorificamos, o exaltamos. É na oração que demonstramos a nossa gratidão. Falamos para Ele, agradecendo a Ele todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Eu e você somos chamados a ser casa de oração. Oremos para que a oração seja o primeiro ministério da igreja. Lembrando que igreja não é a alvenaria, não é aquele prédio. Igrejas são pessoas. Eu e você somos igreja. E que no nosso ministério, ministério quer dizer serviço, servir a Deus, que o primeiro ministério nosso como igreja seja a vida de oração. Busca de intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Deus quer falar com você, quer ministrar ao meu coração, ao teu coração, e é através do desenvolvimento de uma vida de intimidade com Ele em oração que Ele gera fé no nosso coração. Ele gera ânimo, disposição. Ele gera intrepidez, coragem. É nesse relacionamento com Deus. É que Deus vai nos capacitando a fazer a boa e maravilhosa obra. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6:18. Efésios 6:18. Ore no Espírito. Você que recebeu o dom de orar na língua dos anjos, gaste tempo orando na língua dos anjos. Se você ainda não recebeu, é um dom para edificação. 1 Coríntios 14:4 vai dizer que quem ora na língua dos anjos se edifica. Então peça isso para Deus, que você quer orar na língua dos anjos para se edificar. E aí você flua nesse dom. Ora no Espírito, ora na sua mente. Ora, Paulo está dizendo assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Suplicar, clamar ao Senhor. A oração de línguas, ela tem o seu momento na sua intimidade com Deus. Quando nós oramos em línguas na igreja, precisamos de que haja discernimento para a edificação do corpo de Cristo. Quando eu oro individualmente em línguas, o que o Espírito Santo me edifica, sim, o Espírito Santo pode me dar entendimento, compreensão, discernimento, revelação daquilo que eu estou orando na língua dos anjos. Mas é importante que aquilo que o apóstolo Paulo fala, oração de súplicas, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Todos aqueles que têm Jesus são chamados à vida de santidade. Eu e você fomos chamados para ter vida de santidade. Orar uns pelos outros, orar pelos santos, orar por aqueles que Deus vai acrescentar à nossa família, os novos convertidos, os recém-convertidos.
orar por aqueles que estão vindo a conhecer Jesus, aqueles que estão descendo as águas do batismo, orar por aqueles que conhecem a Jesus só de ouvir falar, precisam de uma experiência com Ele, interceder, orar por todos os santos. Marcos 14:38. Vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É muito importante nós entendermos que somos carnais. Paulo vai dizer que nós fomos formados por Deus. Espírito, alma e corpo. Espírito, quando eu aceito a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar no meu espírito, e é aquele convencimento. O Espírito Santo de Deus convence o meu espírito que eu sou filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito testifica, Paulo vai dizer isso. Somos alma, temos sentimentos, sofremos, somos almáticos. Mesmo sabendo das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus, não sofremos. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas Jesus, naquele momento da alma dele, ele chora, é um momento de Jesus chorou, porque ele é almático como eu e você somos. Precisamos da ação do Espírito Santo na nossa alma. Oramos pela nossa alma, para que a nossa alma seja tratada, curada, restabelecida, fortalecida. Somos carne, físico. Somos carne. E aqui Paulo vai dizer para que a gente ore para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne. Quando Paulo fala da carne, Paulo está falando da carne física e está falando da carne alma, que ela é tendenciosa ao pecado. A nossa carne quer pecar. A nossa carne quer ir para o pecado, porque o pecado é prazeroso à nossa carne. E aí nós temos que orar, irmãos. Orar para que a gente não caia nessa tentação. Paulo está dizendo que a carne é fraca, mas ela precisa ser, nosso espírito precisa ser fortalecido. Nós precisamos crucificar a nossa carne com as suas paixões. É um desejo do coração de Deus, é uma proposta do coração de Deus, é o querer do coração de Deus. A oração é um poderoso recurso contra o pecado. E para combater o pecado, precisamos combater a tentação, no sentido de evitar cairmos em tentação na prática do pecado. Lembrando Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Lembrando Romanos 3:23, que todos os seres humanos são praticantes do pecado e se separam de Deus por causa deste pecado. Por isso nós precisamos perseverar na nossa busca, que o Espírito Santo nos santifique, que nós tenhamos condição de crucificar a nossa carne, que possamos combater a tentação, que possamos perseverar, vigiar, irmão. Vigiar aquilo que sentimos, aquilo que falamos. A boca fala o que o coração está cheio. Então eu preciso orar a Deus. Deus limpa o meu coração, para que as minhas palavras sejam palavras de bênção, para que a minha conduta seja conduta de bênção. Deus está desejoso que nós venhamos vigiar para não cair em tentação. Atos 2:1. Jesus nos revela que o Espírito Santo viria num ambiente de uma reunião de oração em Jerusalém, para fortalecimento do nosso espírito. Assim vencemos a carne e o pecado. Precisamos orar e buscar. Recebemos força do Espírito Santo para não cair na tentação. Jesus, Atos 2:1, nos revela que o Espírito Santo viria num ambiente de uma reunião de oração em Jerusalém. Por isso nós precisamos, eu e você precisamos, de estar o máximo que pudermos nas nossas reuniões de oração com o povo de Deus, lugar da manifestação do Espírito Santo. Mais de 500 pessoas caminhavam ao lado de Jesus, mas quando do Pentecoste estavam 120.
É muito interessante da oração de Jesus ficar em Jerusalém até que do alto seriam revestidos de poder, muitos foram deixando de buscar o Senhor em oração. Você que tem deixado de buscar a Deus em oração, não tem colocado como prioridade as reuniões de oração da sua comunidade, da sua igreja. Eu gostaria de pedir para você perceber a importância de você estar indo na sua igreja com seus irmãos, buscando a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, da intervenção de Deus. É numa reunião de oração que a igreja primitiva nasce. É numa reunião de oração que o Espírito Santo é derramado e eles saem proclamando a Jesus Cristo. Daí a importância de nós valorizarmos, daí a importância de eu e você fazermos parte desta comunidade que ora e que busca a face do Senhor. Em Lucas 21:36, Jesus revela que somente através da oração poderíamos vencer o tempo do fim e todas as adversidades que poderíamos passar. A oração é o meio para vencer a tentação e o pecado, vencer as duras dificuldades do tempo do fim. Lucas 21:36. Jesus revela que somente através da oração poderíamos vencer o tempo do fim e todas as adversidades que poderíamos passar. É através da oração que vem o fortalecimento. É através da oração que vem o discernimento, a estratégia de como nós vamos vencer as lutas que estamos passando, as provações que estamos passando, as adversidades que estamos passando. É urgente desenvolvermos esta intimidade. É imprescindível buscar a face do Senhor em oração como comunidade, sabendo que Ele vai derramar sobre a nossa comunidade abundantemente do Espírito Santo dele. A oração é o alimento do Espírito. A oração é o alimento do Espírito para vencermos a tentação e o pecado. Quero orar com você e por você. Eu quero orar pela sua família. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, visita agora este teu filho, essa tua filha, e manifesta o teu poder, a tua graça, a tua glória nesta casa, nesta família, neste ambiente. Visita, Senhor Jesus, que o Senhor derrame bênção sem medida na vida espiritual, na vida física, na vida emocional, na vida financeira. Pai, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus, eu repreendo toda ação espiritual. Eu quebro, eu anulo, eu desfaço toda maldição lançada sobre o seu filho, a sua filha, sobre a casa do teu servo, sobre a casa da tua serva. Pai, aquilo que está embaraçado, que o Senhor venha desembaraçar. O Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que está passando no coração do teu filho e da tua filha, que pode ser aos olhos humanos impossível, o Senhor é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Manifesta a tua glória. Pai, eu te peço a multiplicação do fruto do Espírito Santo sobre a vida do teu filho e da tua filha que está me ouvindo. Multiplica o amor, multiplica a alegria, multiplica a paz no coração, multiplica, Senhor, a perseverança, a paciência, a bondade, multiplica a fé, multiplica, Senhor Jesus, a humildade, multiplica, Senhor Jesus, o domínio próprio, multiplica, Senhor, a coragem, a intrepidez. Receba agora, no poder que é no nome de Jesus, uma unção de multiplicação daquilo que Deus tem concedido a você, a multiplicação de sabedoria, a multiplicação do discernimento espiritual. Receba sobre a sua vida agora a manifestação do Espírito Santo de Deus, trazendo entendimento, abrindo os teus olhos, abrindo os teus ouvidos. Receba uma unção sobre as tuas mãos para abençoar. Receba sobre as tuas mãos uma unção para curar. Que vidas que você toque pelas tuas mãos venham ser visitadas com o Espírito Santo, venham ser batizadas com o Espírito Santo. Receba de Cristo Jesus a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões.
receba agora a resposta das tuas orações, em um nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Que a doce e maravilhosa paz de Cristo Jesus seja com você, seja no seu lar, seja na sua casa. Se você, aquele da brecha que Deus levantou para ser o intercessor pela sua vida, pela sua família, pela sua nação, pelas nações. Você é o sal da terra e luz do mundo. Deus te abençoe. Amém.